Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Vamos começar falando sobre as atribuições do Legislativo no quadro Fique por Dentro. A Constituição Federal impõe às câmaras municipais uma série de obrigações: promulgar a lei orgânica do município, organizar as funções de legislar e de fiscalizar, trabalhar em integração com associações representativas, como sindicatos e clubes, no planejamento municipal, nomear logradouros, como ruas e praças, elaborar leis ordinárias, que são aquelas que criam, modificam e extinguem leis que podem tratar de matérias de interesse do município, apreciar os projetos de lei propostos pelo prefeito, fixar, por lei de sua iniciativa, os subsídios, ou seja, os vencimentos, entre outros, do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais e dos próprios vereadores, neste caso, somente para o mandato seguinte. Dá para ver que a Câmara Municipal tem muitas funções e, para isso, ela tem independência de atuação garantida pela Constituição Federal, dentro dos limites de suas atribuições. Por isso, a Câmara precisa trabalhar de acordo com as leis que regem a sua atuação. O regimento interno é o conjunto de normas que regula o funcionamento da Câmara Municipal e determina suas atribuições. Ele determina ainda que a Câmara Municipal se ocupe de 4 funções: legislativa, fiscalizadora, julgadora e deliberativa. A função legislativa consiste na elaboração de leis de interesse e competência do município, como, por exemplo, tributos municipais, concessão de isenções e benefícios fiscais, aplicação das rendas municipais, elaboração das diretrizes orçamentárias, dos orçamentos anuais e dos planos plurianuais dos municípios, ocupação do solo urbano, proteção ao patrimônio municipal e políticas de preservação do meio ambiente. A função legislativa é a que mais se destaca dentre as 4, porque é através das leis que os cidadãos têm seus direitos garantidos. Além disso, as leis também asseguram a harmonia entre os poderes, orientam a vida das pessoas e são indispensáveis para a administração pública. Já a função fiscalizadora concede à Câmara o poder e o dever de fiscalizar as contas do Poder Executivo Municipal, o que será realizado com o auxílio do Tribunal de Contas do Município, o TCM. Sendo assim, a Câmara Municipal precisa acompanhar a execução do orçamento, ou seja, verificar se o prefeito está aplicando os recursos para a melhoria do município, e fazer o julgamento das contas apresentadas pelo prefeito anualmente. O cidadão também pode e deve acompanhar a execução orçamentária. Esse é um mecanismo de controle social em uma democracia participativa. As contas do município devem ficar à disposição de qualquer contribuinte durante o ano inteiro, no site da Prefeitura e na Comissão de Finanças da Câmara, para exame e apreciação, e podem ser questionadas em sua legitimidade, nos termos da lei. A função julgadora permite à Câmara julgar o prefeito, o vice-prefeito e os próprios vereadores quando praticam ações político-administrativas não condizentes com os interesses do município. Esses julgamentos podem levar, inclusive, à perda do mandato. E, por fim, vamos falar da função deliberativa, que é exercida exclusivamente pela Câmara. Ela consiste na discussão e votação em plenário de matérias de interesse, como, por exemplo, elaboração do regimento interno, eleição e destituição da mesa diretora, em conformidade com o regimento interno. Além disso, os atos administrativos internos da Casa também são exemplos dessa função. Em termos orçamentários, a Câmara não pode gastar mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com subsídios de seus vereadores. O descumprimento desta norma constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal. E agora vamos saber quais são as funções do vereador. O vereador faz parte do poder legislativo da cidade. É um representante da sociedade. É ele que elabora projetos de lei que depois vão ser votados na Câmara Municipal. Também é responsabilidade do vereador fiscalizar as ações da prefeitura, principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei e à boa gestão do dinheiro público. A eleição para vereador é proporcional. Isso significa que nem sempre os mais votados conseguem um cargo na Câmara Municipal. Isso porque o Código Eleitoral prevê a aplicação dos quocientes eleitoral e partidário para esse tipo de votação. O quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pela quantidade de vagas.
Por exemplo, se na votação para vereador forem confirmados 9.000 votos válidos e existem 9 vagas, o quociente eleitoral é igual a 1.000. Para saber o quociente partidário, é só pegar a quantidade de votos recebidos por todos os candidatos do partido e dividir pelo quociente eleitoral. Nessa mesma eleição imaginária, por exemplo, se um partido recebeu 2.000 votos, vai ter direito a 2 vagas na Câmara Municipal. Essas vagas vão ser ocupadas pelos 2 candidatos mais votados do partido. E você sabe quais são as funções do prefeito? Confira! O prefeito é o chefe do executivo municipal. Isso quer dizer que ele chefia a administração da cidade. Cabe a ele elaborar políticas municipais de saúde, educação, habitação. Além disso, o prefeito deve sancionar ou vetar os projetos de lei aprovados pelo legislativo da cidade. A eleição para prefeito segue a mesma lógica da escolha de governadores e do presidente da República: votação majoritária. Em municípios com mais de 200.000 eleitores, a escolha pode ser feita em 2 turnos caso um candidato não alcance mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Nas demais cidades, quem vencer o primeiro turno, independentemente da quantidade de votos, é o eleito. O candidato à prefeitura precisa formar uma chapa indivisível com um candidato a vice, que vai chefiar a prefeitura em caso de afastamento do titular. Por último, vamos falar um pouco sobre o calendário eleitoral, agora do ano de 2020. Dia 31 de agosto começam as convenções partidárias. Para atender às recomendações sanitárias por causa do novo coronavírus, as agremiações poderão utilizar o formato virtual para a escolha de candidatos e formação de coligações majoritárias, bem como para a definição dos critérios de distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. As convenções partidárias vão até 16 de setembro. E continuando as entrevistas comemorativas dos 200 anos da Câmara Municipal de Nova Friburgo, essa semana a representante do Legislativo na área de comunicação social, Fernanda Guimarães, conversou com os historiadores Rodrigo Marreto e Gabriel Frazão sobre Jean Bazé. Olá, hoje vamos apresentar mais uma edição do programa Câmara 200 anos. E para apresentar o tema de hoje, em benefício da elegância e a salubridade pública, Jean Bazé e a boa sociedade imperial na vila de Nova Friburgo, de 1828 a 1852, estamos com os 2 professores, Gabriel Almeida Frazão e Rodrigo Marreto. Gabriel Almeida Frazão é doutor em Sociologia Rural pela CPAD UFRRJ, mestre em História Social pela UF, professor de História em Instituto Federal Fluminense, no campus Cambuci. No campo da pesquisa histórica, possui experiência nos temas administração, redes de poder no Brasil colonial, história agrária e regional. Em sociologia, desenvolveu reflexões relacionadas à educação no campo do século XX, políticas públicas relativas ao meio rural e extensão rural. É líder do Núcleo de Pesquisas e Estudos sobre as Ruralidades Fluminenses. Integra a rede Proprietas INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Projeto Internacional, História Social das Propriedades e Direitos de Acesso. Atualmente desenvolve pesquisa em estágio de pós-doutorado no Instituto de História da UF, sob supervisão da professora Márcia Mota. E o professor Rodrigo Marins Marreto é graduado em História pela Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, 2006, em especialização em História do Brasil pela UCAM, Pio X, em 2009, mestre em História Social pela UF, 2013, doutor em História Social pela UF, em 2019. Autor do livro A Escravidão Velada, Senhores e Escravos na Formação da Vila de São João Batista, de Nova Friburgo, de 1820 a 1850. Volume 1 da coleção Nova Friburgo, 200 anos de luta e resistência, da editora Revan, em 2018. Autor também do artigo Insurgência Escrava na Vila de Nova Friburgo, de 1820 a 1850, no livro A Terra Serrana 2, Novos Temas e Novas Abordagens. Eu gostaria de começar o nosso programa de hoje perguntando a vocês quem é Jean Bazé, começando pelo Gabriel e depois passando para o Rodrigo.
Então, Jean Bazet foi um colono, foi francês, né, veio junto com os colonos suíços para a vila de Nova Fribourg para iniciar o processo de colonização. E, como a gente trabalha nesse texto, a gente entende que ele, por ser médico, teve condição de conseguir um capital político que fizesse com que ele também fosse vereador, né? Não somente vereador, como um dos vereadores mais votados algumas vezes nas eleições municipais, por isso sendo presidente da Câmara da cidade, como a gente trabalha nesse texto. Jean Bazet é um representante da boa sociedade friburguense, é um político que se preocupava em favorecer a essa elite senhorial que graçava aqui na vila de Nova Friburgo, e com isso ganhou um status importante dentro da vila, também por conta daquilo que o Gabriel falou, sua posição de médico. Como foi desenvolver essa pesquisa? Olha, o processo de construção do trabalho que a gente trouxe para essa reunião de textos sobre os 200 anos da Câmara exigiu muito de mim e do Gabriel, por certo, exatamente por ser um trabalho a 4 mãos, né? Então, foi um processo de muita aprendizagem, em que a gente esteve em contato muito frequente, elaborando e reelaborando o texto, para que ele chegasse nesse produto que a gente entrega para a publicação. Então, para mim, foi uma grande felicidade poder trabalhar com o Gabriel e aprender junto com ele a respeito da história e da escrita da história, né? Concordando com o que o Marreto falou, né? Assim, a ideia originalmente do texto, quando a gente se reuniu para discutir os textos da Câmara, a ideia originalmente foi do Rodrigo, né? O Rodrigo pensou no texto do Jean Bazet, e depois ele me convidou para a gente fazer um texto a 4 mãos. Como ele disse, foi uma experiência muito interessante. Eu aprendi muito sobre o Jean Bazet, né? O Rodrigo já tinha uma experiência de trabalho com ele anterior à minha, e aí a gente topou esse desafio de produzir esse texto nessa situação da pandemia, com as fontes, né, tomando como base as fontes, as atas, e aí já salientando o trabalho de transcrição das atas, né, feito pelo Jacu. Se esse trabalho não existisse, né, dificilmente a gente conseguiria trabalhar produzir o texto pela situação que a gente se encontra hoje também, né. Vocês acreditam que existiu uma maior dificuldade de administrar a Câmara Municipal em virtude do regime de antigamente, que ocupava tanto o Executivo quanto o Legislativo? É uma questão difícil da gente trabalhar assim, Fernanda. Por quê? Porque envolve épocas não somente muito, muito diferentes, como também envolve legislações que orientam as atribuições das câmaras muito distintas. Então, eu vou tentar te responder sem incorrer muito em erro, porque o que acontece? A história da Câmara no Brasil é muito longa, ela na colônia já foi de um jeito, então na colônia tinha a maneira de se eleger era outra, o número de vereadores era outro, também variava de lugar para lugar um pouco o número, e as atribuições das câmaras eram muitas. A Câmara tinha uma liberdade durante a colônia, que foi cerceada um pouco no século XVIII, mas ela continuou tendo muita liberdade. Quando chega no Brasil imperial, principalmente depois da legislação de 1828, vários historiadores colocam que as câmaras tinham uma autonomia mais restrita, comparada à autonomia que se tinha na colônia, que as câmaras municipais eram muitas vezes elas eram consultivas, né, o governador da época, né, que era o presidente da província, entrava em contato para saber de algumas questões, e as câmaras meramente, muitas vezes apenas elas referendavam uma decisão que estava acima, e elas tinham um poder de fiscalização, de construir as posturas locais. Eu imagino que a função é um pouco distinta, a começar porque naquela época não havia a figura do líder do executivo, que é o prefeito, que hoje nós temos, né? A gente tem desde de um determinado tempo na República. Então, eu acho que as funções são distintas e automaticamente os desafios são distintos. Distintos não somente porque a legislação é muito distinta, mas como a época é muito distinta. Vamos pegar só a questão da comunicação. Hoje a maneira de se comunicar é muito mais fácil, é muito mais rápida.
Isso hoje, né? Você imagina como é que era no século XIX obter uma resposta rapidamente para um determinado assunto. Antes do telégrafo, e mesmo com o telégrafo também, ou com correspondência vinda por trem. Então, são situações distintas, porque a legislação é distinta. Então, a gente tem sempre um cuidado, enquanto historiador, de tentar, é óbvio que a gente faz as comparações, que elas têm que ser feitas e tudo mais, mas tentar fugir do anacronismo. Então, assim, é difícil responder assim, o que é mais difícil? Havia dificuldades específicas de cada época. Então, ser vereador no século XIX tinha os bônus e os ônus, como ser vereador no século XXI também tem seus ônus e seus bônus. Concordo aí completamente com a questão que o Gabriel elaborou e gostaria exatamente de acrescentar o cuidado que a gente tem que ter com a história em não transplantar do presente valores, julgamentos para o passado, né? O presente ele é fundamental para a gente, exatamente para a gente elaborar as perguntas sobre o passado, né? A questão do poder político no presente é muito importante. Então, a partir dessa questão da importância do poder político no nosso presente, a gente começa a questionar como esse poder político era exercido em outras épocas, para a gente tentar entender as outras épocas, e não só o período em que a gente está, mas para a gente ter as pequenas relações de causa e efeito, pelo menos em alguma parte do tempo, nesse caso aí, de 1828 a 1852. Então, transpor muitos períodos de tempo muito distantes, comparar períodos de tempo muito distantes, acaba fragilizando a argumentação do historiador. Então, é nesse tipo de problema que o historiador tenta se desviar, né? E dentro da pesquisa que vocês desenvolveram, vocês conseguem dizer para a gente se o vereador Jean Bazé deixou para a cidade um legado? Os vereadores, como a gente está estudando, o Jean Bazé foi um deles nesse caso, são pessoas do seu tempo, né? Como bem o Marreto colocou, foi um representante da boa sociedade. Então, carregava determinados valores com ele. Obviamente, isso não restringe a capacidade individual dele, mas faz com que a gente entenda essa capacidade individual dentro de um contexto de época. Então, ele é um homem de sua época. Então, se ele era inventivo em alguns aspectos, o foi dentro do que era possível na época dele. Então, baseado nesse pressuposto, que a gente tem que colocar bem claro, porque isso é que torna diferente a história que eu e o Marreto estamos fazendo aqui, outras pessoas fazem, do início da história biográfica do século XIX. Quer dizer, a história biográfica do século XIX, positivista, ela pegava grandes personagens, ia estudar Napoleão, estudar figuras que tinham muito peso político, para ver nessas figuras elementos de grande destaque. Então, você escolhia um homem tido como um homem acima quase que do seu tempo e analisava ele para entender, né? Muito mais para explicar aquele homem do que o tempo dele. Já de uma corrente muito longa, de mais de 100 anos, se rever essa maneira de você pensar a história. Então, a gente consegue fazer biografia ou sociobiografia, mas sempre tendo em mente essa questão dele ser homem do tempo dele. Por que eu coloquei isso para você antes de responder? Evidentemente que o Bazé, como todo político que já passou pela cidade, deixou contribuições para a cidade. Ao longo do texto, e depois até vou deixar por ele falar mais, a gente elenca algumas contribuições que ele teve, entendendo as ações prioritárias que nós enxergamos numa vereança dele, que a gente ainda teria que ter muito tempo para falar de outras. Agora, o que ele fez, e o Marreto vai colocar melhor aí depois, foram elementos importantes, que ele julgou importante sim, mas que a sociedade entendia como importante na sua época. Então, por isso ele as fez também. Uma relação dialética entre o que era importante para ele e importante para o grupo que ele representava. Senão ele também não ia conseguir ter o capital político que o fez ser eleito. Pegando aí, desdobrando o que o Gabriel falou, né, uma das preocupações centrais do Bazé era com a cadeia e o libambo, né? E uma outra preocupação também central eram as estradas. Então, essas preocupações estavam exatamente ligadas àquela ideia de ordem, de salubridade que a gente trabalha no texto. Exatamente por ser um representante da ordem e por trazer para dentro
do corpo político friburguense, essa noção de civilidade vinda da Europa, é que o Bazin valoriza essas questões, como o asseio público, né? A preocupação em deixar os escravos presos no quartel ou no Libambo, quando estavam fazendo os serviços de reparo das estradas. Essas ações de Bazin, na época dele, eram essenciais para exatamente manter a paz e a tranquilidade da vila, né? E mesmo quando essa paz e tranquilidade foram rompidas, Bazin se colocou de maneira bastante clara do lado da ordem, para que esta ordem fosse, então, restabelecida, como no caso lá do indivíduo chamado de sobrenome Lisboa, que, junto com outros comparsas, estavam aí, naquele momento, aterrorizando a vila, né, ali por volta de 1830. Então, acho que o que o Bazin deixa? O Bazin deixa um ensinamento da época dele, né, que é basicamente esse, a participação dele na Câmara. Na participação dele na Câmara, ele deixa claro que ele é um representante dessa elite senhorial, com as preocupações que essa elite possuía. Diante disso, e aí corroborando um argumento que eu já fiz lá no mestrado, que está no livro A Escravidão Velada, é a ideia de que ele assimilou muito rapidamente esse modo de vida senhorial e escravista que se espraiava pela região desde o início finais do século XVIII e início do século XIX. Num dado momento do texto de vocês falam que o número dos votos apurados numa determinada eleição era maior que o quantitativo de eleitores. Como que isso era possível? Então, Fernanda, é porque acontecia o seguinte: naquele momento, né, o processo eleitoral, os eleitores eram divididos, né, então você tinha chamado cidadão ativo e cidadão passivo. Então você tinha alguém que, para conseguir votar, tinha que ter uma renda anual de R$100 mil. No caso da Câmara, no caso da eleição de vereador, a pessoa que poderia votar também poderia ser eleita. Isso não é o que acontece nas eleições para deputado e para senador, né, do Brasil imperial. E aí o que acontecia? A pessoa recebia, quando ela ia votar, ela recebia um papel e ela escrevia o nome dos 7 vereadores. Como Friburgo era uma vila, tinha direito a 7 vereadores. Então você imagina, cada eleitor escrevia 7 nomes. Né? Então um eleitor era capaz de produzir 7 votos para vereador. Se eu tivesse 100 eleitores, eu teria apuração geral teria 700 votos apurados. Então, quando a gente foi fazer a metodologia de construção do texto, a gente deixava claro o quê? Que um vereador, às vezes, teve 100 votos, mas 100 votos em que universo? Então, a gente teve o cuidado de apurar em cada eleição o total de eleitores, o total de votos apurados, porque isso também variava, por infinitos motivos que a gente não pode dar conta no texto, de acordo com eleição. Então, uma eleição, às vezes, uma freguesia não tinha mandado o voto, ou o voto não foi validado por algum motivo, porque ele foi fraudado, ou de um ano para o outro, Friburgo perdia um território, e aí mudava a quantidade de eleitor que Friburgo tinha por conta da perda do território. Então, por isso que a gente deixou claro no texto, a gente sempre colocou o número total que o Jean Bazin teve, colocou o número total de votos que foram apurados, para a gente conseguir fazer uma dimensão com a porcentagem, porque através da porcentagem a gente conseguia ver a evolução ou involução dos votos que ele teve na vila, né, ao longo do tempo que a gente o estudou. Como o voto era em lista, né, as pessoas... você poderia ter um número maior de votantes, inclusive, do que a população da vila. Né? Então é isso mesmo. As pessoas votavam em mais candidatos. E aí isso deu margem para essa questão que você fez. É possível a gente entender um pouco o que é pelouros? Olha, os pelouros aí são um processo em que as pessoas faziam as votações. Ele é uma instituição inteira, né? As pessoas às vezes olham assim, o pelouro, aí olham um marco português. Ele não é simplesmente aquele marco português, ele é toda uma instituição que inclusive escolhia os vereadores
que não era uma instituição de 4 anos, era uma instituição anual, e esses vereadores eram escolhidos em bolas de cera, né, de sebo, chamadas de pelouros. As eleições eram feitas por essa. Uma criança, no dia de Natal, ia lá e retirava do pelouro aqueles que seriam os eleitos, né? Escolhidos entre essa boa sociedade, né? Entre os homens bons dessas vilas, né? Isso até a eleição de 1828, quando há, então, a legislação referente às câmaras municipais vinda do Império, que visa reordenar esse setor administrativo do Império, né? É importante dizer que o Império, nesse momento, está com essa preocupação, né? Então, por isso, produziu, por exemplo, mapas, elementos gráficos que mostravam os limites, por exemplo, dos municípios. Então, essa preocupação em ordenar tanto a administração quanto o espaço geográfico foi uma preocupação desse primeiro momento do Império, aí, pelo menos no primeiro reinado, nas regências, a gente consegue ver isso, inclusive para o caso de Nova Friburgo. É importante salientar que no texto da gente acaba abordando dois momentos, né? O momento em que você ainda tem eleição de pelouro, que o Bazé é eleito desse jeito que o Marreto explicou, com esse processo, e o processo pós essa lei de 28, que é o processo que eu já expliquei aqui, que você tem uma lista, que as pessoas colocam o nome na lista e tem os eleitores preenchem uma lista de 7 nomes, né, e depois tem o processo de apuração. Vocês abordam um certo desinteresse do Jean Bazé ao final da carreira política dele, né? Na verdade, ele se retira, aos poucos ele vai saindo desse mundo político. A gente consegue entender por que isso aconteceu? Jean Bazé, ele tinha diversas atividades além de ser vereador, né? Ele era médico, ele era comandante de um dos batalhões da Guarda Nacional na região, e ele transitava muito bem entre a classe senhorial mais abastada da vila. Ele batizou os filhos do barão, ele tinha relações pessoais com o barão em várias escrituras públicas, né? Não que eles estivessem envolvidos diretamente, mas ele sempre estava ali ou representando ou participando da escritura como testemunha dos negócios do barão. Então, a construção desse personagem ela é fundamental para a gente perceber ao longo da sua trajetória essas pequenas relações que ele construiu para que a gente pudesse chegar a vislumbrar um Bazé, pelo menos numa primeira eleição, já que a gente tinha um número restrito de páginas e a gente não podia avançar para as outras eleições. A gente pensou em centralizar a nossa visão nessa primeira eleição. E nessa primeira eleição, ele se mostra exatamente esse indivíduo, como posso colocar, envolvido com a classe senhorial e preocupado com essa questão da ordem. E também da constitucionalidade no Império, né? Já que quando as câmaras de outras regiões fazem ofícios para a Câmara de Nova Friburgo, a Câmara de Friburgo responde, e o Bazé, como presidente, manda oficiar essas outras câmaras, que ali estão os verdadeiros constitucionalistas. Por exemplo, na época no momento da abdicação, Dom Pedro I, né? Então, você vê um indivíduo que, assimilou essa ordem de tal forma que se tornou um membro importante do Império. Então, assim, são tantas as atividades às quais ele estava envolvido, como arrematação de obras, participação em reparos de obras em várias estradas, que muitas vezes era desinteressante para ele participar da atividade da Câmara, exatamente porque essas atividades não
o remuneravam. Entende? Então, muitas vezes, essa talvez fosse a opção dele. Então, a gente não pode assim, definir de forma categórica, porque a gente não tem todos Não os estava lá para elementos. saber, né? Isso é aquilo que parece para a gente, né? Diante desse quadro mais amplo que eu te mostrei, o indício que a gente tem é isso, é esse. Agora, quando ele lá argumenta que estava com problemas de saúde, não queria assumir o cargo, também poderia ser de verdade, ele está com problemas de saúde, não poderia assumir o cargo. No final da vida, né, o Bazet voltou para a França, isso está em um outro artigo, ele voltou para a França e acabou falecendo lá. Né? Então acho essas questões bastante relevantes para a gente ver isso que você perguntou. Então, obviamente eu concordo com o Marreto e acho que é isso. A gente fez uma narrativa, a gente quando escreve, né, a gente tem primeiro a utopia, né, que as pessoas vão ler, né, e gostando ou não, que elas vão de alguma maneira interagir com o texto. E às vezes a interação é crítica mesmo, né? E a gente optou pelo seguinte, a gente não tinha muita página, então a gente optou por fazer uma narrativa mais ampla, né, desse processo dele e concentrar uma parte mais específica, mais minuciosa de análise na primeira vereança. Olhando de en passant, assim, nessa parte que a gente não teve muito tempo para desenvolver, parece que de fato foi o que o Marreto colocou, é isso. Talvez por tudo que o Marreto falou, ele possa ter optado, né, por qual cargo depois ele queira ficar, ou ele pode ter ficado doente, ou pode ter sido inclusive as duas coisas, né? O que é interessante, na minha perspectiva, é que a gente deixa uma brecha para quê? A gente traz alguns argumentos e deixa aí, e fica o convite para que alguém que seja agente em outro texto, ou que seja outras pessoas leiam o texto e esmiucem as outras partes que a gente não deu conta, ou para ver se o argumento que a gente aponta como indício está correto, ou para apontar uma outra coisa que a gente não viu. A gente quando faz, a gente enxergou isso com a pergunta que a gente se predispôs a fazer, com a fonte que a gente tinha na mão. Às vezes uma outra pessoa com uma outra pergunta e com outro conjunto de fontes pode enxergar a mesma coisa que a gente enxergou, ou pode enxergar uma coisa muito distinta. E isso é a parte mais rica da história, e é assim que ela se faz ciência, e sendo ciência não meramente interpretação, permite as discordâncias de acordo com os métodos e fontes que a gente tem. Então acho que fica aí o convite, né, Marreto? Ou para a gente mesmo, ou para outros historiadores que queiram desenvolver o tema. Acho que fica muito claro que é um personagem muito rico, né, que cabe uma série de estudos ainda, né? Agora eu queria que vocês comentassem, começando pelo Rodrigo, o que cada um, dentro desse processo de pesquisa, descobriu de diferente, o que se destacou dentro dessas informações que vocês buscaram. Olha, eu já tinha dado, obviamente, já tinha passado pelas atas da Câmara, mas já tinha passado pelo Bazet em outros textos, mas eu não tinha me debruçado sobre uma única vereança dele para tentar fazer esse aprofundamento que o Gabriel falou, que é um pouco marca dos trabalhos atuais, né? Mostrar um quadro mais amplo, mostrar um pouco do que é a sociedade, do que é o personagem, um contexto, e depois fazer numa outra parte um aprofundamento de alguma das características que você apresenta na primeira parte, né? Então, uma das coisas que eu achei mais interessantes foi ver na boca do próprio Bazet essas expressões, a boa sociedade, né, a ordem, a salubridade, né? Essa não é uma construção dos historiadores, né? Isso estava lá, isso era a vida daquelas pessoas. E eu acho ele figura bastante interessante exatamente por conta de uma questão que é a seguinte: ele é um personagem que consegue se inserir de forma muito aguda nessa política, e ele entra nessas brechas que esse sistema muito dominado pelos brasileiros tinha. E não só ele, o padre Jacob Joá, Alexandre Robadei, tem outros personagens suíços que conseguem penetrar essas estruturas de poder e ali representarem exatamente
os anseios dessa classe senhorial. Então, perceber essa brecha que abre para o Bazé, que abriu para o nosso trabalho com o Bazé, mas que abre para o Jacob Joá na política, que abre para o Alexandre Rubadei, e que abre, por exemplo, para um outro trabalho fantástico do Gabriel com o Dimas e com outros personagens que estão na Câmara. Eu acho que essa perspectiva, essa abertura que esse texto dá para esse tipo de estudo é que me deixou bastante contente com uma possibilidade promissora de abrir outras vertentes de pesquisa na região. Foi a primeira vez, assim, por conta do convite da Câmara, foi a primeira vez que eu me debrucei com mais cuidado sobre as atas, né? Eu já tinha fazendo alguns trabalhos que envolviam as atas, mas não como fonte principal. E concordo com o que o Marreto falou. Eu acho que, para além dessa interação desses suíços com os lusos, né, como é que eles interagiam com essa sociedade, né, eu percebi 2 pontos importantes. Um que me chamou muita atenção, porque como eu não conhecia mais especificamente o Bazé, é essa recusa, a recusa de alguém não querer exercer o cargo, né, mesmo sendo eleito, que foi uma coisa que me chamou muito a atenção quando a gente fez a primeira leitura, quando eu comecei a passar as atas, né, e passar as vereanças dele. Isso me chamou muita atenção, porque eu tinha estudado um outro personagem para fazer o outro capítulo, né, que foi o Dimas, que era o oposto, que queria, a princípio, estar na Câmara, né? Então eu fiquei bem curioso com isso. Eu acho que é um dado importante. E aí, corroborando o que o Marreto falou, acho que fica a ideia de que, assim, quando esses estudos surgem, a gente falou de uma vereança do Bazé, eu falei de uma maneira diferente das vereanças do Dimas. Se o trabalho seguir nessa perspectiva, é possível que a gente ou alguém lá na frente consiga identificar algum movimento de mais média duração, alguma tendência de mais média duração, e consiga dizer, olha, administrativamente falando, você consegue perceber que em Friburgo, no século XIX, houve uma determinada tendência. E para você chegar a esse tipo de análise, só com muita análise micro, que é o que a gente está fazendo. A gente tem que passar pelas vereanças, a gente, quando eu digo a historiografia, né, passar pelas vereanças para tentar chegar nesse nível de fazer uma análise mais de média duração. Então, eu acho que isso que me chamou a atenção. A ata, em si só, é uma fonte riquíssima, né, então tem muito desdobramento ali, e eu acho que fica esse convite, né, para quem está se formando, ou já é historiador, ou quer entender, trabalhar com elas, porque assim, tem muitos episódios ainda que dão para ser analisados com mais cuidado ali, né? Dentro do que vocês captaram para o artigo, é possível a gente dizer que a vereança ou a Câmara daquela época era o espelho da sociedade? Pegando a sua pergunta por partes, né? Começando pela parte final, sim, a Câmara era um espelho da sociedade da época, não só da sociedade friburguense, como da sociedade do Rio de Janeiro e a sociedade do Brasil do século XIX. Óbvio, com as especificidades que cada uma dessas localidades tinham, né? Pensando de maneira regional. Então, isso é um dado, sim. Agora, eu só queria salientar o seguinte: a gente estava numa situação de pandemia e tudo mais, então isso limitou algumas idas a outras possibilidades de consulta de fonte, porque os arquivos estão, não estou criticando, estou defendendo que os arquivos têm que estar fechados mesmo, a gente está numa situação que é difícil. Agora, o que é interessante é que Friburgo já tem algum corpus documental. Se fosse assim, para além das atas, foi um trabalho muito bacana feito, né, lá pelo Jacob há muito tempo. Você tem uma pró-memória já com um processo de digitalização de documento, que já é feito há um tempo, e o pró-memória já tem bastante documentação. Óbvio que o nosso sonho como historiador é ter o máximo de documentação possível, é trazer o máximo de quantidade de fonte possível, inclusive pensando em termos de uma história regional. Se a gente conseguisse ter elementos de Cantagal aqui, de Cachoeira de Macacu aqui, seria ótimo, porque a gente não entende Friburgo isolado do resto. Mas Friburgo já tem o pró-memória já tem algum acervo, né? Isso é importante. E alguns outros espaços disponibilizam virtualmente, digitalmente, alguma coisa. Sei que o Marreto não vai trabalhar com o mapa aí, e seria um bom exemplo até disso, dele puxar o mapa para dizer que tipo de fonte que a gente consegue acessar mesmo remotamente. Agora, dando a brecha para ele falar do mapa, eu acho que assim, algumas coisas nós temos dificuldade.
Uma delas que a gente está sofrendo aí em parceria são os mapas, por exemplo, para tentar entender melhor, localizar melhor o que a gente estuda. Mas acho que tem que valorizar o trabalho que a memória tem feito de produzir e disponibilizar. Eu vi muita documentação administrativa da Câmara que está manuscrita, consegui ver porque estava digitalizado no Pró-Memória. Então, acho que já tem esse cuidado. Talvez falte uma comunicação talvez melhor das instituições para que elas entendam, né? E aí outras coisas, por exemplo, eu não sei, a documentação da Câmara do século XX, eu não sei se ela já está na Pró-Memória, se ela vai ser doada, como é que ela vai ser tratada, o vulgo arquivo morto, né? Então, acho que tem esse cuidado de continuar mandando a documentação para que pessoas que trabalham com outras temporalidades, né, tenham a condição que a gente teve, com toda a dificuldade de trabalhar no século XIX, de ter acesso à fonte, mesmo no contexto de pandemia. Sensacional, né? A gente pesquisa e a gente tem aqui um Pró-Memória uma quantidade de documentos bastante significativa, já digitalizada, documentação bem digitalizada e disponível para pesquisa, né? Então, acho que Friburgo pode contar com esse tipo de arquivo, né? Um arquivo digital que você pode consultar de sua casa e que não limita a possibilidade de pesquisar Friburgo às pessoas que moram em Friburgo, tem que vir a Friburgo, mas dá acesso a várias pessoas a esse material. Voltando à questão da contribuição, eu queria que vocês falassem mais um pouquinho sobre essa contribuição que vocês disseram que Jean Bazet deixou através da Câmara, né, para a cidade de Nova Friburgo. Bazet marcou a sua época com a sua trajetória na Câmara. Acho que as contribuições que ele fez à Câmara e fez à Vila de Nova Friburgo são contribuições muito características daquele período, né? Então, é muito, muito difícil para um historiador estender as contribuições de Bazet do século XIX, né, até, vamos dizer aí, a década de 40 do século XIX, eu diria até para o início do século XX, que já é uma situação completamente diferente, impactada pela introdução da estrada de ferro, né, a partir da década de 70. Então, assim, talvez a maior contribuição dele tenha sido, logo nesse primeiro momento, ter essa preocupação com a ordem, com a salubridade e ser um representante dessa classe senhorial friburguense, que se espraiou aí sim para essas duas regiões que eu gostaria de mostrar aqui para vocês no mapa, que são as regiões, que são essas duas regiões aqui. Para quem está de frente para o mapa e está vendo lá, né, o Rio Grande Paquequeiro, né, e o Rio Paquequé lá no finalzinho, a Serra dos Órgãos. Aqui é o Arraial de Sumidouro, parte da Vila de Nova Friburgo, né, limite com o distrito de Cantagalo, né? E aqui o extremo limite lá do leste, que são a Serra dos Órgãos e o Rio Paquequeiro aqui, limite com o distrito da Paraíba. Esse aqui, ó, é o centro da vila, esse quadrado aqui, esse quadrilátero aqui, é o centro da vila. E aqui, se vocês estão vendo com o mouse, o Rio São José, né? E as fazendas de São José do Ribeirão aqui, muitos margeavam aqui, afluente o Rio São José do grande rio, né, que seria aí o Rio Grande, né? Aqui o famoso Rio Grande. Depois aqui o Rio Santo Antônio. Essas linhas pontilhadas no mapa são os caminhos, né? Aqui o caminho de Cantagalo, o caminho principal de Cantagalo. Depois vai haver um caminho também alternativo aqui, por conta da reconstrução. Mas eu queria chamar a atenção para essas duas regiões aqui, a região de São José do Ribeirão e suas fazendas, e essa outra região aqui, a região do Rio Paquequer, né, no Arraial de Sumidouro, que no século XIX
para essas duas áreas aí, pelo menos a partir da década de 30, 40, houve um fluxo de migração exatamente porque essas eram as terras quentes de Nova Friburgo, produtoras de café, como a própria Câmara indica. Eu indiquei lá no texto e queria mostrar o mapa aqui exatamente para a gente poder ver o que o Basé estava defendendo. Estava defendendo os cafeicultores dessas duas regiões e também das regiões de produção para o mercado interno, né, aqui na região aqui do Córrego das Antas e essa região toda que o Gabriel trabalha aí, chamada Terras Frias, né? Então acho que era isso que eu queria compartilhar aí com o pessoal que vai assistir, para a gente poder ter uma compreensão mais abrangente do que é Nova Friburgo nesse século XIX. É muito diferente do que é hoje e, obviamente, a gente precisa compreender os limites da cartografia da época, né? Hoje a gente tem um satélite olhando para a Terra e esse satélite tira fotos, né, com precisão e define os limites. Não, mas eu estou falando até mesmo por causa dos desmembramentos que o território de Nova Friburgo acabou sofrendo, né? Isso tudo vai acontecer na passagem do Império para a República. Nova Friburgo vai ser bastante recortado, inclusive aquela região lá na extrema direita, né, do Ribeirão dos Passos e tudo mais, ficou em cima aqui das nossas imagens, mas essa parte aí vai se tornar depois Trajano de Moraes, né, nesse momento aqui ainda era Nova Friburgo. Tá? Então essas são as contribuições. As nossas perspectivas de contribuição do Basé na Câmara. Então, para finalizar, meninos, diga pra gente se querem fazer alguma consideração final, se gostariam de dizer alguma coisa acerca do projeto, ou do artigo, ou do livro. Começando pelo Rodrigo. Eu gostaria de reiterar a minha felicidade em ter produzido esse artigo com o Gabriel, a aprendizagem desse artigo. E eu gostaria de destacar o fato de que a história de Nova Friburgo é muito promissora para os historiadores, né? A gente tem aí uma quantidade enorme de documentos disponíveis e uma quantidade enorme de temas a serem explorados. E quanto mais produção de qualidade a gente tiver, a gente vai cada vez mais completando esse quebra-cabeça que é a nossa história. Completando o que o Rodrigo falou, acho que foi muito bom trabalhar, né, fazer um artigo a 4 mãos, a gente sempre aprende muito, eu aprendi muito, e eu acho que louvar a iniciativa da Câmara, porque assim, provocar os historiadores para fazer uma reflexão sobre a Câmara é muito importante para a história da cidade, obviamente da Câmara, mas da cidade, né, porque provocou uma reflexão de longa duração, que vai ficar, de alguma maneira, fica por esse programa de televisão, vai ficar pelo livro. Então, acho que a iniciativa da Câmara promoveu os encontros que possibilitaram a produção desse artigo, como foi o caso do meu e do Rodrigo, mas, no todo, vai promover o encontro de uma série de pesquisadores, cada um do seu jeito, né, e com seu objeto, vão dar suas contribuições para um entendimento melhor sobre a cidade, né? Então, acho que o projeto foi muito importante. Espero que o poder público continue dentro dos limites, incentivando outros tipos de produção que reflita sobre a cidade, como foi esse projeto que a Câmara lançou aí. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Rodrigo. Em nome da Câmara, eu agradeço profundamente, não apenas a presença aqui hoje no programa, como também todo o esforço que vocês desenvolveram para a produção desse artigo que vai compor o livro. Bom, gente, e aqui encerramos mais uma edição do programa Câmara 200 Anos. Obrigada por estar conosco e até a próxima. E assim chegamos ao fim de mais um programa da TV Câmara, que vai ficando por aqui. A você aí de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, sua companhia e o seu carinho. Uma ótima noite e até a próxima segunda-feira com mais um programa inédito aqui na TV Câmara.